Legal, obrigado, bom dia, pessoal, prazer enorme estar com vocês, obrigado Samuel, Daniel, pelo convite. Para mim é um enorme prazer estar aqui, uma alegria muito grande, porque eu vi essa empresa nascer à distância, e hoje é um enorme privilégio poder estar junto com vocês, participando do desenvolvimento, do crescimento da Dasoft, e tirando lições importantes para o nosso dia a dia, do que é construir uma gestão de excelência numa empresa, porque todos nós começamos pequenos, né? Começamos de forma muito modesta, e não há tempo para nós, para o empresário brasileiro. É difícil, porque o empresário brasileiro, ele faz tudo, né? Ele abre a empresa, ele pilota a empresa inteira, ele contrata, demite, treina, ganha cliente, mantém cliente, pensa em produto, pensa na curva ABC de cliente, pensa em tudo, pensa no administrativo, faz RH, enfim, o brasileiro, o empresário brasileiro, ele acaba abraçando muitas atividades. E quando nós estamos falando de gestão de excelência, nós estamos pensando, nós estamos, de forma prática, nós estamos traduzindo a estratégia do nosso negócio. Me permite aqui só facilitar a nossa comunicação. Nós olhamos para um conceito de estratégia ao longo das décadas. Nós olhamos como evoluiu o modelo estratégico na mente da economia, ou seja, do empresário. Estratégia significa o que fazer. O que eu faço? Por que eu abri meu negócio? Qual a solução que eu estou colocando no mercado? Esse é o nosso papel, esse é o papel de quem está pilotando a empresa, é o papel do gestor. Ele administra isso. Em seguida, nós temos que traduzir isso para o nível tático. É o que a gente chama de N2, né, Daniel? Você que me fala você que me cobra do N2? Não sei se é você. Alguém fala assim, oh, mas com o N2 como você fala? O N2 está aqui, é o tático. O tático define o quê? Se eu tenho uma estratégia, taticamente eu defino o quê? O que fazer está aqui. Aqui está o quê? Como eu faço? Como eu faço está no nível tático. Eu estou desenhando isso porque, na prática, você sobe para definir o que fazer, e você mesmo traduz o como fazer, ok? E o operacional está aqui. E eu duvido, Daniel, Samuel, duvido que algum dono de negócio aqui vá para o operacional. Duvido, hein? Duvido. O operacional quer fazer acontecer, mão na massa. Literalmente. Alguém aqui está mão na massa? Levanta a mão bem alto aqui que eu quero. Mão na massa. Mão na massa. O que será que nos impede? A maioria de nós. Essa é a nossa realidade. O que será que nos impede de olhar para o nosso negócio de forma mais estratégica e tática? Eu gosto dessa frase porque ela chama a nossa consciência. Sistemas e processos são essenciais para desenvolver qualquer negócio. Sistemas e processos, nós estamos falando de gestão. Gestão, nós estamos falando de traduzir a estratégia para o nível tático. Eu tenho que conseguir fazer isso. Muitos líderes de pequenas e médias empresas aceitam ineficiências. Aceitam dar um jeito. Toca assim, uma hora a gente resolve. Vai levando, a gente vai encontrar a solução. Nós damos um jeitinho. E é por isso que nós não ultrapassamos uma barreira de pequeno para médio, de médio para grande, em função de não olhar para a gestão com a devida atenção. Ou porque não encontrei tempo, ou porque não tenho consciência, ou talvez os dois. Esse painel aqui, que é do efeito do ganho de produtividade no crescimento empresarial. Esse é o resultado de uma gestão, da nossa gestão no Brasil. A Fundação Dom Cabral, que tem um instituto de inteligência para pequenas e médias empresas, ela faz isso, na minha opinião, como ninguém.
E é super respeitável, porque nós estamos falando de uma fundação no Brasil, que é a 7ª escola de negócios, 7ª melhor escola de negócios do mundo. Tá? Em conteúdo, ela é a terceira. Ela é a terceira. Então, ela está disputando com as maiores empresas. Aquele gráfico de ranking digital é de uma escola de negócios que compete com a fundação da IMD, que é uma escola suíça. E elas estão ali, pau a pau, estão competindo junto. A fundação, que eu conheço bem, ela dedica uma enorme equipe, um enorme tempo para estudar o nosso comportamento, pequenas e médias empresas. E esse ano ela lançou esse estudo aqui. Como que uma empresa se comporta, como é que é o resultado dela, sem aumento de produtividade e com aumento de produtividade ao lado direito. Eu tenho aumento de produtividade quando eu construo uma gestão adequada. Quando eu treino minha equipe, quando eu tenho processos claros, quando eu uso ferramentas, como a ferramenta da Datasoft, quando eu sei utilizar as ferramentas e trabalho elas no seu maior potencial para melhorar a minha gestão. Aí, naturalmente, eu tenho um aumento de produtividade. Nesse cenário, das empresas que têm maior produtividade, aqui, ao lado direito, veja que essa linha azul aqui é o crescimento da empresa em faturamento, tá bom? Eles acompanham. Isso é real, tá? Foram 450 empresas brasileiras mapeadas para gerar esse resultado. Quando elas crescem nesse nível, uma empresa que olha para a sua gestão, que se dedica em gestão, ela aumenta a produtividade. Por consequência, essa linha de custo não cresce na mesma velocidade que a empresa cresce. Por quê? Em resumo, é aquela frase que todo mundo gosta e quer. Eu faço mais com menos. Eu produzo melhor, ok? Quando a empresa não tem aumento de produtividade, se eu subo a linha de faturamento, subindo a minha linha de custo, naturalmente, o meu lucro é que não cresce. Quando eu olho para o custo, olho para a eficiência, e tenho uma gestão de qualidade, o meu lucro é que sobe na velocidade do faturamento. Eu vou dar um exemplo que é recente, é da semana passada. Eu estava numa indústria que eu acompanho já há alguns anos, e a ideia era uma apresentação da equipe de coordenação comercial do ano de 2025. Então, havia uma proposta para um aumento de faturamento, e uma proposta de investimento na área comercial. Tem 12, 13 vendedores, os coordenadores estavam propondo colocar mais 4, aumentar 30% do efetivo de vendas, tá? Quase 30% do custo. Legal. Falei, faz o seguinte, traz isso num organograma, desenha o organograma do que é, coloca os quadrantes de quem você vai trazer a mais para a tua equipe, e em cada quadrante de cada profissional, Daniel, Samuel, Maico, Gabriel, cada quadrante você vai pondo o custo versus entrega. Nós vamos olhar um painel e nós vamos saber se dá para aprovar esse aumento de faturamento com esse aumento de custo. Quando a equipe traduziu o painel que eles construíram, ficou muito claro que o que estava sendo proposto de crescimento de faturamento, com aumento de efetivo, a linha vermelha subia o aumento do faturamento. Um exercício. Mas veja, isso está na nossa mentalidade, a gente faz isso muito naturalmente. A gente diz o seguinte, eu preciso crescer em vendas, eu preciso aumentar vendas, eu vou colocar mais vendedor, eu vou aumentar gente aqui, eu vou fazer mais ali. Nós não olhamos para a eficiência. Espera, eu quero crescer faturamento no próximo ano, quanto o meu vendedor, Gabriel, pode entregar mais, com a experiência acumulada, com as ferramentas que ele tem, com o network que ele construiu. Nós precisamos parar para esse nível de discussão. Como é que ele faz a gestão da agenda dele? Como é que ele faz a gestão da carteira dele? Como é que está dividido em cliente ABC? Isso é gestão. Se eu olho para a gestão, eu dificilmente vou contratar mais alguém, eu vou melhorar a gestão do Gabriel, estou usando como exemplo, tá? Como um bom exemplo que eu conheço. Ok? Com esse exercício, como é que nós terminamos a atividade? Eu queria ter o painel aqui. Final da discussão, Daniel. Final da discussão. Iam contratar mais 4. Definiram demitir 2. Verdade. Verdade. Porque começaram a avaliar o seguinte, eu tenho um vendedor que ganha 10 e produz 100.
Eu tenho um vendedor que ganha 10 e produz 250. Vamos mapear o que está acontecendo. Por que esse produz mais? E começa a mapear. Fala, peraí, por que esse não produz? Ou eu levo ele a produzir, ou eu vou trocar por alguém melhor. Isso é uma definição da empresa. E ela saiu desse quadrante para esse quadrante aqui. Então, falar de gestão, é lógico que em alguns minutos é bastante complexo. Mas não é complicado para a gente criar essa disciplina no negócio. E se me permite o exemplo aqui da Soft, nós esse ano nos dedicamos muito em gestão com a equipe da Soft. E eu fico assim admirado com os níveis de eficiência que a gente alcançou com o time, com o mesmo time ao longo de um ano. O que reflete uma gestão eficiente, além de diretamente no lucro aqui? No que ela reflete? Eu tenho mais estabilidade. Eu tenho mais estabilidade de caixa, eu tenho mais estabilidade de agenda, de tempo, eu tenho melhor estrutura para planejar o negócio, tenho muito mais estabilidade. Excelente, nota 10. O que mais? Se eu tenho mais estabilidade, se eu tenho mais tempo, eu penso na gestão melhor do meu negócio, eu afeto quem? Eu afeto pessoas. Eu tenho uma equipe melhor, que desempenha melhor, que vai ter um olhar melhor para a gestão, que vai estar com um grau de ansiedade controlado. Eu dou mais qualidade para o meu time, dou mais clareza estratégica, tática para o meu time. Que mais? Mais um pelo menos aqui, importante. Mais um. Que diz respeito à nossa sobrevivência. Foco no cliente, você falou o quê? Valor, eu tenho melhor percepção de valor do meu negócio, e gero mais visibilidade de valor do meu negócio. Eu vi a iBox aqui, fiquei encantado com a apresentação, com a capacidade de geração de valor através de uma boa gestão. Então, eu gero melhor valor, eu dou mais foco no cliente e ganho mais competitividade. Eu sou mais competitivo. Olhando para a DaSoft, que está aqui promovendo esse evento, é uma empresa que eu vou contar um segredo aqui. O máximo que pode acontecer, eles me demitirem no ano que vem, mas não vão. Eu vou contar um segredo que eu provoco eles aqui. Provoco os dois. Precificação. Eu considero a precificação da Soft altamente competitiva. Às vezes eu olho para o Daniel e o Samuel e falo, cabe mais margem aí. Eu quero que eles cobrem mais caro de vocês. Não quero não. Cabe mais margem aí. Eu fui descobrir o seguinte, Aí, ó, esse cara feliz aqui, cabe mais. Mas eu descobri o seguinte, preste bem atenção, descobri o seguinte, que a DaSoft, sabiamente, inteligentemente, ela deu força total, foco total, na qualidade da gestão do seu negócio para ser mais competitiva. Ela não está preocupada em aumentar preço. Ela está preocupada em ser eficiente. Então, se nós, enquanto empresários, executivos, gestores, temos uma preocupação de eficiência, nós estamos aumentando, dando perenidade para o negócio, competitividade. Porque o que mais nasce todo dia é concorrente. Então, parabéns a DaSoft por isso. Aqui é só um quadrante real de como que os empreendedores se comportam na organização. Nós temos 3 modelos aqui, 3 perfis, né? O perfil do empresário ou do gestor empreendedor, o perfil administrador e o perfil técnico. De forma objetiva, o perfil empreendedor é aquele que vive de olho no futuro, ele é visionário, ele olha para frente, ele cria, ele inova, ele está lá naquele painel da jornada, ele está na década de 30, de 40, não está nem em 2020, ele está olhando para frente. Essa é uma característica do empreendedor, tá? Essa é uma característica do empresário visionário. Tem o perfil administrador, que ele é mais pragmático, mais tático. Aqui o visionário está mais no estratégico, esse administrador está mais no tático, como fazer as coisas, ele olha para processo, ele olha para a organização, ele quer mais estrutura. Naturalmente, é um perfil que olha para a sustentabilidade, está mais direcionado à sustentabilidade do negócio, ele planeja mais.
né? Ele está mais preocupado com esses detalhes, pensando na sustentabilidade do negócio. E nós temos um perfil técnico, que é o mão na massa, gosta de colocar a mão na massa, executa e vão embora. Não precisa responder, mas qual que é o teu perfil? Eu vou me confessar aqui. Eu comecei muito visionário no meu negócio, era visionário. Eu queria vender combustível por aplicativo, assim, era um negócio doido, visionário. Aí eu monto o negócio, eu entro para o negócio, e de repente um dia eu me vi, pela manhã, eu estava vendendo, estou dizendo assim com muita sinceridade, eu estava vendendo. À tarde eu tinha que acelerar, não dava nem para almoçar, porque eu fazia as compras daquilo que eu vendia, e aquilo exigia uma operação financeira robusta, então me dava muito trabalho, e chegou ao ponto de no final do dia, eu estar montando a logística e emitindo a nota. Porque faltou a secretária, não tinha quem fazer, eu tinha que emitir a nota. Emitia a nota, o boleto. Chegava à noite em casa, vendia, comprava, pagava, emitia a nota, o boleto. Só faltou pegar o caminhão e fazer a entrega. O que acontece? E hoje eu passando por várias empresas de vários segmentos, quando eu chego na maioria das empresas, muitas vezes, não são poucas, o dono que teria que estar naquela reunião não está lá. Ele mandou alguém. Ele tentou arrumar um jeito, por quê? Porque ele está fazendo alguma atividade. Ele está com a mão na massa. Teve um empresário que falou para mim, eu estava na sala de reunião esperando, ele falou, você devia ir lá na produção comigo para ver como é que funciona. Eu falei, tá bom, eu vou então. Eu chego na produção, começo a ver como é que funciona a questão tática, a administração, a gestão, em poucos minutos. Esse empresário, e não é uma empresa pequena, ele estava executando na produção, ele esqueceu que eu estava lá. E olha, 70% dos empresários vivem nessa coluna aqui. Vivem nessa coluna. Eles pouco olham para a administração, para a gestão do negócio e dificilmente consegue olhar para o futuro do negócio. Isso é uma chamada de atenção para nós, que realmente não é fácil pilotar uma empresa, a gente acaba olhando tudo mesmo, a gente chega na empresa já preocupado, até com a abertura do portão dela. Mas nós precisamos, enquanto empreendedores, empresários, pessoas que têm, no meu entendimento, uma vocação, um chamado para o desenvolvimento da sociedade. Nós temos um chamado para poder levar o nosso país para um cenário melhor, nossas crianças, adolescentes. Isso é uma vocação do empreendedor. Então, naturalmente, você não vai isolar a execução do teu negócio, mas que é necessário a gente olhar mais para o futuro e olhar mais para a gestão do negócio é fundamental. Especialistas em processos, como nós estamos falando de gestão, que é aquela coluna do meio, que isso eu entendo que é uma enorme libertação, uma solução. Especialistas em processos sugerem que nos concentremos em documentar 20% do negócio que irão produzir 80% do benefício. Aqui tem um segredo, quer dizer, se eu estou no nível de fazer acontecer de mão na massa, se eu tenho que colocar muito a mão na massa, naturalmente eu não consigo olhar a gestão como se deve. Então, tem uma sugestão aqui, foca no que é crucialmente importante. Olha para os seus principais indicadores, aquilo que faz mais diferença para o teu negócio, e foca em 20% na documentação daquilo que é mais importante, porque isso vai acabar refletindo em 80% do negócio. Eu vou dar um exemplo que é o que eu mais me familiarizo, que é o que eu mais gosto, que é carteira de clientes. Cliente dá uma trabalheira, né? 100% dos casos, quando eu chego numa empresa, eu fiz isso também na minha, quando eu chego, e peço para olhar a curva ABC de clientes, o impacto no faturamento, o impacto no ganho da tua carteira de clientes, normalmente está em 20% deles. É super comum a gente pegar uma carteira de 10 clientes e 2 clientes responderem por 80% do faturamento. Isso é muito comum. Vocês fazem esse exercício? Costumam fazer?
Faz sentido esse dado? Aí eu estou dando o meu tempo igual, dividido de forma igual, para os 10 que estão na minha carteira. E não dá. Então, esse é um exemplo básico, fácil de praticar, mas que nós temos dificuldade. É uma questão de mentalidade, de compreensão. Para fazer uma gestão melhor do nosso negócio, o meu entendimento é que esse é um assunto que dá trabalho para construir, porque eu também tenho consultoria e sei disso. Não dá para fazer, a gente fala isso aqui em 10 minutos e resolver, mas a mentalidade dá. Se eu tivesse que finalizar com uma frase, eu diria: foque no crucialmente importante. Foque no crucialmente importante. Quem trabalhou comigo sabe, por exemplo, chegava Michael, uma vendedora, um gerente, o Rafael, por exemplo. Michael, tem um fulano de tal aqui, muito querido, compra com a gente há 20 anos, quer almoçar com você. Minha primeira pergunta é cliente A, B ou C? C, toma um café com ele. Com todo respeito. Tem potencial para B? Paga um almoço. Tem potencial para A? Eu faço uma chamada. Por quê? Não é porque eu estou menosprezando ele, é porque eu não vou ter tempo. Eu não vou ter tempo. Nós queremos fazer tudo. Nós pulamos processos, nós não criamos etapas, nós não organizamos o negócio. Nós precisamos organizar. E para isso nós precisamos de gente treinada e ferramentas eficientes, como a que vocês usam da Soft, por exemplo. Tudo bem até aqui? É lógico que o que fazer dá muito mais trabalho colocar num painel. Mas eu procurei, dentro da minha experiência, que são quase 30 anos, gerindo o negócio, e nos últimos anos, em vários segmentos, como consultor principalmente, para mim é um grande laboratório, o que funciona, o que não funciona, e eu procurei sintetizar aqui nesse painel o que mais tem feito sentido, o que mais tem dado velocidade para uma gestão excelente no negócio. Número 1, consolide a cultura da organização. Legal, porque o Roberto terminou falando de cultura. Consolida a cultura do teu negócio. Ah, mas sou eu, na minha empresa, mais um, mais dois. Tem que ter uma cultura. Qual o motivo pelo qual vocês estão abertos? Qual o motivo pelo qual vocês resolveram empreender? Qual a missão que vocês estabeleceram entre vocês? Eu estou numa startup nesse momento, na área de saúde. Sou sócio da startup. E nós estamos lá em 4, 5, full time 2, mas nós somos 4, 5. E ainda hoje pela manhã recebi o painel da cultura que nós definimos e debatemos ao longo de alguns dias. Eu tenho que saber por que eu estou entrando nesse negócio. O que de fato eu quero, o que eu vou gerar, o que eu vou fazer. Está na cultura da organização, na sua missão, visão, valores. O que norteia a minha tomada de decisão. Qual o valor que eu prezo e não abro mão aqui, porque toda hora chega alguém querendo fazer algo que não está dentro do meu valor, não está dentro do meu propósito. O que eu faço? Se eu tenho um valor consolidado, se eu tenho uma missão consolidada, eu sei escolher, eu sei decidir. Eu não gasto tempo. Eu fico mais eficiente, eu invisto tempo na minha gestão, no meu negócio, naquilo que eu nasci para fazer, naquilo que eu me propus a fazer e a gerar valor na sociedade onde estou. Faz sentido? Tem uma outra coisa importante. Cultura organizacional é a única coisa que nenhum dos seus concorrentes vai copiar. Ele pode copiar tudo. Pode copiar a cor da sua empresa, pode copiar quase que o nome. Mas ele não vai copiar a sua cultura, o seu jeito de fazer negócio, o seu jeito de ser, a alma do seu negócio. Uma outra coisa importante. Os teus colaboradores, tua equipe ou stakeholders, fornecedores, quem está perto. Eu tenho o prazer de ser conselheiro, a fazer parte do conselho da Dasoft. O que mais me amarra na Dasoft? É o jeito dela ser, é a cultura dela. Se eu sair e perguntar para cada colaborador da Dasoft, o que te faz ficar aqui? Eu tenho certeza, pode fazer lá o diagnóstico, eu tenho certeza que a maioria vai dizer, é o jeito da Dasoft, é a alma da Dasoft, é a cultura da Dasoft, é o quem ela é. Faz uma enorme diferença para o negócio, por isso eu coloquei como número 1. Nas empresas que eu dou consultoria,
Aonde nós avançamos com maior velocidade, onde a cultura está consolidada. Aonde nós não avançamos, tem muita bateção de cabeça de conceitos, de ideias, de desacordos, é onde a cultura não está consolidada. Número 2, mantenha um placar envolvente para o time. Quem me faz lembrar muito isso é a da Soft. Por isso que eu coloquei aqui o número 2, porque isso é na verdade, uma teoria que está no livro, as 4 disciplinas da execução. Então, por exemplo, a companhia aérea mais pontual da América Latina é a Latam. Ela usa esse conceito das 4 disciplinas. Essa é uma disciplina. E por que eu lembrei? Não foi resgatando o livro, foi acompanhando a dinâmica da Soft. Quando eu entro lá, na recepção, eu abro a porta, de cara, tem um painel, tem um placar lá, com os indicadores da empresa, que cada área vai entregar ao longo do ano. Satisfação de cliente, cliente novo, manter cliente, atendimento. Olha, atendimento, em quanto tempo eu atendo? Nas reuniões mensais, nós medimos o tempo de atendimento, para solução de problemas. Eu estou falando à vontade aqui, porque me sinto em casa. E nós temos meta de diminuindo, e esse ano nós cumprimos a meta. Então a gente atende rápido, a satisfação é mais alta, a gente está melhor. A empresa se comprometeu a destacar um placar, que faça sentido para os clientes, que faça sentido para a corporação, que faça sentido, envolva cada um dos seus colaboradores. Então, eu que sou um stakeholder, chego lá, bato o olho no placar, para saber como é que nós estamos. Na sala de reunião, tem um placar, tem uma cópia do placar. E a empresa vai monitorando, ela cria envolvimento, engajamento do time, das pessoas que estão à sua volta. Não importa se a empresa tem 2, 3, 4 colaboradores, 5, 10, 100, 200. O que a da Soft aí está fazendo, é o que a Latam faz, por exemplo, com seus colaboradores. Por consequência, a Latam é a companhia mais pontual da América Latina. E por consequência, a da Soft faz um evento, traz vocês aqui, vocês vêm até aqui, porque existe um grau de satisfação. Então, construa um placar que faça sentido para o teu time, para a tua empresa, para você, para o teu sócio. Tá? Terceiro, crie uma cadência de responsabilidade. Eu procurei pensar aqui de forma simples. Se eu não tenho grandes ferramentas de gestão, não tenho um SAP lá, não tem problema. Mas se nós construirmos uma cadeia de responsabilidade simples, o que eu faço, o que precisa ser feito, quem vai fazer, quem é responsável por aquilo que precisa ser feito, de forma muito simples. Eu vou dando etapas de responsabilidade para a empresa, eu divido responsabilidades e compromissos. Eu simplifico a gestão. Não é incomum a gente chegar na empresa e perguntar de algo que tá para ser feito e ninguém fez. Por quê? Porque tinha mais de um fazendo. Quando não há uma cadência de responsabilidade, parece óbvio para nós, muito óbvio, mas as pessoas não sabem. Então, pessoa certa, no lugar certo, com a responsabilidade certa. Cria uma cadeia, uma cadência de responsabilidade vai ajudar. E por fim, e aqui não é uma propaganda, tá, Samuel? É de coração. Busque apoio. E não é o meu, não. Tem muita gente boa para buscar apoio. Mas, se vocês estudarem um pouco, analisarem um pouco, pesquisarem um pouco mais sobre as empresas que melhor têm seu desempenho, né, que elas têm um desempenho acima da média, na sua totalidade, elas têm um apoio externo. Ou elas buscam uma consultoria, ou elas formam um conselho, mas elas buscam pessoas que fora da corporação tenham condição de olhar o ponto cego do negócio, olhar aquilo que a gente não está vendo. Eu, como experiência, ouço muitas vezes, depois de uma reunião, estou terminando com esse painel, tá? Eu ouço muitas vezes, a gente acha, consegue emplacar uma solução, ver um problema que estava acontecendo, né? Você fica até, se sente realizado, fala, poxa, eu sou um bom consultor, né? Vi isso aqui. No final,
o dono chega assim, e eu falei, e aí, cara, como é que foi e tal? Eu sabia disso aí, viu? Eu sabia que a gente tinha que fazer. Alguns na hora da reunião falam, pô, a gente já devia ter feito isso. E foi ficando claro para mim, ao longo dessa jornada de consultoria, de apoio, ser um apoio externo, que na verdade, a maior contribuição que a gente oferece é só dizer o que está no ponto cego da direção de quem está dirigindo a corporação. Todos nós temos um ponto cego. Um apoio externo, alguém que embarque no teu negócio, na tua empresa, uma experiência que a empresa ainda não tem, um conhecimento que a empresa ainda não tem, ou uma correção de rota que ela está precisando, um apoio externo vai te ajudar. Esse é um conselho que eu dou. Busque um apoio externo. Vai acelerar muito o teu negócio, a tua prática de boa gestão. Lógico, procure a pessoa que tem fit cultural, que compartilha dos seus valores, que seja relevante para aquilo que você vai fazer. Legal? Obrigado pelo tempo de vocês. Um abraço.